bora, vamos, que agora melhorou a qualidade da imagem, melhorou também provavelmente a qualidade do som. Tô levando minha cadela a passear, então já vamos aproveitar esse tempo para criar esse conteúdo. Cara, o último vídeo aconteceu muita coisa de lá pra cá, até naquele momento também tinha acontecido muita coisa. Roubaram meu celular, tá? Então por isso que eu tava usando a webcam do computador. Então vamos deixar registrado aqui, né? Porque eu falei no outro vídeo. A ideia desses vídeos mais longos é justamente para eu no futuro olhar e ver o que eu tava passando, o que eu errei, o que eu acertei, a maneira que eu me pronuncio, a maneira que eu falo, se eu tô com vergonha para gravar ou não, se eu tô evoluindo. Então é justamente para isso que eu tô gravando esses vídeos, tá? É para mim olhar futuramente e analisar. Por que ele tá parando de gravar? Tá, beleza. Não sei se vocês escutaram a música aí de fundo. Começou a tocar a música porque eu encostei aqui no fone do vídeo. Então vamos voltar pro assunto. Já foi dito o que aconteceu, né? Roubaram o celular. Tentamos uma semana buscar esse celular, não achou. Então agora se passou já, né? Aqui também eu tenho que calcular o custo de hora. Então o custo da hora que eu tava usando para recuperar esse celular passou do custo de hora de comprar um celular novo. Então foi o momento exato que eu achei pra parar e achar um caminho novo, né? Que seja mais lucrativo. Então fiz minha parte, tentei realmente buscar esse celular, fui atrás de câmeras de segurança, fui atrás de pessoas, network que eu tinha, usei. Então nessas horas, cara, é um ponto que eu vou trazer aqui bem importante pra gente elaborar, usar essa situação para elaborar um pensamento, tá? Esse vídeo aqui, antigamente já teria alguns cortes, já teria algumas edições, mas não é esse o objetivo, é realmente pegar, gravar o mais cru possível, jogar no YouTube e depois no final fazer o resumo. Então é isso que vai acontecer, é dessa forma que eu vou proceder, feito? Então vamos lá, falei já do celular roubado, celular, ficamos uma semana procurando ele. Tivemos também a problemática da rua, que foi ali onde pintaram de amarelo. Todas as ruas estão sendo pintadas de amarelo, não foi algo... na verdade o bairro Aparecida ele era meio esquecido por Bento, né? Que é uma cidade onde eu moro. Então agora, como está crescendo muito o bairro, está virando maior que o centro, começou, né, querendo ou não, ter essa visibilidade. E isso é graças ao pequeno empreendedor que está criando seus negócios no bairro, está evoluindo, está fazendo acontecer. Então, parabéns à iniciativa privada. E é claro, né, tem que ter organização para depois ter voto, senão é assim que a política funciona, até onde eu consigo entender hoje. E quem sou eu para julgar, né? Meu negócio não é política, meu negócio é empreender, meu negócio é botar a mão na massa, com muita estratégia por trás e fazer dar lucro. Então esse é o meu negócio. Então não vou me envolver com política agora, não quero, porque eu vejo que é algo que é bem complicado, né? Tem todas as suas máscaras, todos os seus gatilhos, sua artimanha, e não é algo que eu quero me envolver agora. O meu negócio agora é fazer minha empresa crescer. Vou usar sim meu networking para defender o meu território, o meu espaço. Então isso eu acho que é válido, né? Porque esse é o meu papel como empreendedor. Saber usar das artimanhas, por mais que política seja algo muito grande, algo muito relevante, algo que envolva muito dinheiro, o empreendedorismo também. Então uma mão leva a outra. Então acredito que chegamos num impasse. Não sei se foi resolvido, se não foi, enfim. Vou saber se vierem incomodar de novo. No princípio tá tudo certo. E ainda não acabei a minha defesa, né? Então tem que defender porque é algo que realmente eu acredito que não seja válido, cara. E é um tempo perdido, sabe? Eu tinha comprado um terreno. Esse terreno, para vocês terem uma ideia, era onde ia ser construído a Modelados. Então a Modelados ia ter um subsolo, um estacionamento embaixo e depois a nível de rua ia ser a empresa, né? E logo acima ia ser minha casa. Então essa era a projeção para os próximos 5 anos ou 10 anos, enfim. Acabou que com tudo isso que eu passei essas últimas semanas, não vai rolar. Essa semana aqui eu teve, além da rua, né, irem pintar de amarelo e tudo mais, teve essa questão do roubo. Cara, sim, foi boca abertice da minha parte? Foi. Eu tava andando de moto, celular no bolso, passei provavelmente quebrar mola, alguma coisa, acabou caindo, e é isso aí, aconteceu o que aconteceu. Só que foi numa principal, né, então na principal a maioria dos comércios ali da principal me conhece. Eu acabei que... vem pra cá. Fica fácil. Vem pra cá. E acabou que eu consegui a câmera de segurança do pessoal. E mesmo tendo o networking dos donos ali da avenida principal, eu não consegui recuperar o celular. Fiz boletim de ocorrência, acionei ali a defesa civil. E é nessas horas, cara, enfim, vão me criticar, meu avô foi brigadiano,
Eu tenho alguns parentes que são da instituição, mas cara, a própria instituição me falou, tá, que eles são excelentes no macro, resolver problemas macros. Problemas micros, iniciativas privadas, não funciona muito bem. Eu sei, falo isso com propriedade, porque ali onde a gente tem a empresa hoje, quando ainda é residência, né, mas foi assaltado 3 vezes e nas 3 vezes pediram até a cor da bolita dos olhos do bandido e não buscaram nada, entendeu? Então, eu não acredito na defesa pessoal, na defesa... Desculpa, a palavra ficou errada. Eu não acredito na defesa da brigada militar ou da defesa civil para pessoal, sabe? Para aquele micro ali, para um roubo de celular, uma perca. Eu acho que por ter pouco orçamento, a instituição não tem um método para resolver esses casos, entendeu? Então, não acredito nesse ponto. Pode até deixar no comentário se alguém estiver assistindo isso. Eu acredito no macro, para defesa de drogas, defesa de homicídios, assassinatos. Eu acho que isso funciona. Nunca tive uma experiência, mas acho que funciona. Mas na iniciativa ali privada, no âmbito menor, né, no micro, eu acho que não funciona. Acho que cabe ao dono da residência, à pessoa física resolver. Então é isso, foi essa que eu tive a conclusão aí. Na verdade foi uma validação, né, porque a conclusão eu já tinha tido há muito tempo, quando assaltaram pela 3ª vez a minha residência. A minha não, né, dos meus pais, quando eles estavam construindo a primeira vez, roubaram todos os materiais de construção, e papo de 60 mil. Na 2ª vez assaltaram de novo, já tínhamos reforçado toda a segurança, botado alarmes e tudo mais. Na 2ª vez cortaram os alarmes, arrancaram tudo fora e aconteceu a mesma coisa, outro assalto. E na 3ª vez, foi a última, né, chegamos em casa de férias e tinha assumido tudo dentro de casa. Então é algo bem impactante, só quem passou sabe. E é isso, velho. Isso me leva a acreditar que a polícia, as 3 vezes foi feito BO, e o que me leva a acreditar, né, que a polícia não resolve nesses casos. É o exato... Deixa eu pausar aqui. Aí, pausou. Esse fone de ouvido eu não me acostumei ainda com ele, que ele sai do ouvido e eu vou botar ele de volta, ele clica, né? Então ele liga a música de volta. Mas enfim, então é isso. E o que me leva, eu tava falando, né? O que me leva a acreditar que não é válido é por causa do 3º que foi feito, né? O boletim de ocorrência. Foi o 2º, na verdade. E a gente tava construindo, velho. Então, na época da construção, eu tive que fazer o quê? A gente tava construindo, o chão tava de piso ainda, de cimento, né? Concreto. Assaltaram e a gente morava em outra casa. E a gente tava construindo nessa. Então a gente teve que se mudar precocemente para essa casa para não ter mais assaltos, porque nenhum foi assalto à mão armada, foi todos assaltos quando a gente não tava. Então a gente teve que se mudar lá para garantir a segurança, né? E cara, deu 2 dias, eu tenho alguns problemas respiratórios, né? Tinha na infância, hoje não tenho mais. E eu tive que me mudar, eu tive que ir pro hospital por causa que o concreto me afetou alguns problemas respiratórios. Cara, e no hospital, por incrível que pareça, não sei, eu nunca acredito em coincidências, né? Mas eu percebi, meu colega do lado, da cama do lado, ele acabou me falando, tipo, numa conversa lá e vem, a gente trocando ali, né? Fiquei alguns dias internado, e ele me comentou sobre alguns materiais que tinha comprado. E isso me impactou muito, velho, por causa que os materiais que ele tinha comprado de construção eram materiais de furto e eram os mesmos materiais que tinham roubado nosso. Pela descrição dele, de cor, de textura e tudo mais, era claramente isso. Então aí que está o grande problema da defesa para instituição privada, que funciona, então, por esse motivo que eu falo. E com que eu, cara, eu vou ter que gravar isso aqui para vocês. Olha isso aqui, velho. Meu Deus. E é bonito. Bom, vou botar aqui. Tô gravando. E é por isso que eu falo desse ponto, né, que não funciona. Então, a opinião já tinha, com esses últimos argumentos, foi validado, né? Então eu fui atrás. Só que dessa vez, por já estar calejado, eu já tive algumas iniciativas mais individuais. Eu tentei ir atrás de câmeras por networks que eu tinha. Eu tentei por localização, que eu também tinha no telefone, né? Então eu sei onde que a pessoa mora, eu fui atrás, só que era um apartamento, né, então não conseguia a localização exata. Então, cara, por mais que tu tenha
tu queira ser um cara pacífico, um cara que dependa só da polícia, uma hora ou outra, se tu é o homem da casa, se tu é o homem de uma família, tu vai se quebrar. A própria polícia me falou que não resolve casos específicos assim, então é algo que tu vai ficar à mercê de algo que não vai se solucionar, beleza? Então é isso, velho. Eu acho, nitidamente, essa é a minha conclusão, tá? Eu validei várias pessoas, comentários, por eu ter um Instagram grande, né? Que tá iniciando, tá começando a ficar grande. Várias pessoas me mandaram suas experiências que tiveram parecida e eu pude perceber que não foge muito da realidade que eu tive. Então é isso. Polícia, ela funciona sim para o macro, mas para o individual tenha seus recursos, saiba se defender. Se, claro, tu quer ser o protetor da tua família e da tua casa, enfim. E, cara, não dê mancada que nem eu dei, né? De pegar e simplesmente, por besteira, botar o celular no bolso, um celular da empresa que tinha autentificação em 2 fatores, que era muito importante para mim, quase porque eu sei que um Instagram de 1 seguidores, por bobagem. Então não seja boca aberta que nem eu. E tenha recursos em network. Então vamos entrar no assunto principal, cara, que é exatamente por que eu dei toda essa introdução. Porque isso está muito linkado ao que eu quero chegar sobre network. Cara, em toda essa situação, primeiro, recursos, localizador eu tinha no celular. Segundo, moto, eu consegui resolver o problema por causa que eu tinha uma moto e consegui ir atrás de todo mundo. Então, no exato momento que eu achei que eu percebi que eu tinha perdido o celular, eu peguei a moto e subi. Um recurso importante, muito importante para aquele momento. Segundo, localizador. Não tem como eu saber onde estava o celular se eu não tivesse localizador. Então, tem uma maneira de achar todos os teus pertences importantes. Então, bote rastreador. Rastreador, o que mais for importante. E terceiro, tem a network. Porque eu entrei nos estabelecimentos, é nítido a diferença de quando tu tem influência e quando tu não tem influência. Sim, pessoas te ajudam porque são boas. Tive essa experiência. Inclusive, Ponto do X, uma referência de comércio aqui da minha cidade, me ajudou, cara. Ele nem questionou quem eu era, nem sabia o que eu fazia. Simplesmente foi lá e me ajudou. Então, sim, existem pessoas boas, muito obrigado por ter fornecido as imagens, mas a maioria das pessoas age de acordo com a influência que tu tem. Então, tem influência. Segundo ponto, network, ele te protege, velho. Muitas pessoas que me conheciam no boca a boca foram espalhando e eu cheguei a pessoas que me passaram onde estava o celular, aonde eu poderia ocorrer, pessoas de instituições grandes como Brigada Militar, como Defesa Civil. Eu consegui alguns contatos que me ajudaram. Então tenha network, isso é importante. Ah, mas eu quero ficar off, quero empreender off. Cara, isso funciona, tá? Isso te alivia de alguns problemas. Mas quando tu precisa de pessoas, porque tu vive numa sociedade, tu vai precisar de conexões de network. Isso é o que eu percebi nessa situação. Então não seja o cara fechado, como dizem pra tu ser quando tu tá crescendo. Eu tô nessa experiência que eu vim do zero, então tudo que eu escuto no meu Reels, no TikTok eu não uso, mas no Reels do Instagram seja uma pessoa fechada, cresça em off. Sim, cresça os teus passos em off, isso é essencial. Mas os teus resultados, divulgue. Porque sim, vão ter pessoas invejosas, mas isso vai validar a tua capacidade. Então, divulgue o que tu faz. Os resultados, não o teu passo a passo. Porque o passo a passo pode ser que dê problema, mas o resultado tu já fez, já concluiu, nada mais te impede de chegar lá. E também divulgue, faça conexões, isso é importante. Se tu é uma pessoa pequena ainda, né? Tem um cara que eu sigo, né, o Ryan Santos, e eu escuto ele falar bastante que nessa fase que ele tá, ele não faz mais network. Mas eu vejo ele falar com pessoas que são importantes pra mim ainda. Então, quanto mais tu crescer, mais network segmentado tu vai fazer. Mas agora faça network com todo mundo. É o que eu vejo agora. E é isso, velho. O que linka isso com o que a gente estava falando sobre procrastinação, sobre a fase da primeira ação e a fase da reação, da ação reativa. A fase da ação proativa, velho, que é a fase que eu tô tentando entrar agora, mas precisa de uma transição ainda, e é o momento que eu tô, que é a transição da fase reativa para proativa dentro da minha empresa, dentro da minha pessoa física. Quando tu sai da inércia, tu faz a primeira ação e depois tu tem a primeira ação, que ela é uma ação que precisa de muita energia, é uma ação um pouco refinada, que ela vai te exigir muito e vai te entregar pouco. Essa fase é os últimos 5 anos da Modelados. Agora é a fase de refinar isso. Então, a ação que me levou a transicionar da fase de ação reativa para ação proativa é justamente essa energia excessiva que tu tem que aplicar para um retorno muito baixo.
isso cansa. Eu fiquei 5 anos assim e me cansou, e eu vejo que hoje não é mais uma solução que eu quero. Então a gente vai entrar na fase da ação proativa. Então a minha transição eu vejo que foi agora em 2024, 2025, que é justamente quando eu vi que eu estava crescendo pouco e botando muito esforço. E eu via pessoas próximas a mim que não sabiam a metade do que eu sabia e estavam crescendo muito mais. Simplesmente porque fizeram uma ação proativa, pensaram antes e botaram em prática. Então é sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que eu estou tentando chegar nessa conclusão aqui, que é, faça ação reativa, beleza. Transicione para ação proativa quando tu vê que está muito esforço e pouco resultado. E como que eu vou fazer isso, cara? Por que eu vou fazer isso? Eu vejo que nesse momento que eu tô, é importante que eu saia do operacional. Eu sou um cara muito operacional dentro da minha empresa hoje. Na verdade, eu sou unifuncionário, então eu sou extremamente operacional. E eu percebi que toda essa situação que eu tive do roubo do celular, da defesa de rua, de judiciário da Itália, a minha empresa parou. Porque simplesmente a minha empresa ela é exclusiva pela minha presença. Eu sumi, minha empresa some. Então é isso que eu estou tentando entrar na fase proativa. É crescer a empresa, que ela consiga andar sem as minhas pernas. E isso é extremamente importante para essa fase. Então é por isso que eu percebi que eu preciso passar da fase de ação reativa para ação proativa. Para a empresa sair da necessidade das minhas pernas. E também eu parar de botar tanto esforço pro operacional, para a empresa ir para frente e ela me dar tão pouco resultado, não ser equiparado. Então é sobre isso, essa fase aqui atual é sobre isso, passar dessas duas fases. Chega, deita aí, fica aí. E a cachorra querendo matar a metade aqui, morder todo mundo. Cara, esse ambiente aqui que eu tô, vamos dar uma observação muito bacana, tá? Eu venho aqui desde os meus 10 anos, eu acho que teve muitos momentos importantes aqui nesse local. Desde momentos de namoros, momentos de amizades. Então eu achei justo eu trazer o segundo vídeo aqui, que é algo bem bacana, é algo que eu me sinto em casa, algo que eu me sinto confortável. Eu sempre trago meu cachorro pra passear aqui, então eu acho bem bacana. Cara, sobre isso então, primeiro, essa fase de transição eu não consegui elaborar ela direito ainda. Por exemplo, eu sei nitidamente qual é a fase de transição da procrastinação para a fase de ação reativa. Mas como eu estou vivendo agora a fase de ação, deixa eu pausar a música, de ação reativa para ação proativa, eu ainda não consegui calcular ainda direitinho, ver quais são os momentos, né, que me fazem passar por tudo isso. Então, cara, é isso, velho. O que eu queria deixar para esse vídeo é, primeiro, fase de ação reativa, que foi dito, né, que foi comentado no último vídeo, que foi aquele momento que eu sentei a bunda na cadeira e comecei a fazer. Ah, eu não sei fazer o volante direito, vai ficar uma merda, azar. Peguei uma agulha, peguei uma linha, um material, nem sabia que material era, e fiz. Velho, ficou uma porcaria. Mas eu fiz. E eu vejo que eu era uma pessoa muito apegada a resultados. Eu sempre me chamava como detalhista, mas na verdade não, cara, era procrastinador. Eu botava o meu detalhismo era escudo pra minha procrastinação. Então eu usava isso como desculpa e, cara, para com isso que é feio. Vai te atrasar em muito, tá? Me atrasou por muito tempo. Então, velho, hoje eu tô usando toda essa experiência de modelados em tudo na minha vida. E eu vejo que eu tô evoluindo 2 vezes mais do que eu não consegui evoluir naquela época. Simplesmente por botar esses pontos em prática. Então hoje eu tô tentando gravar, velho, vamos lá, gravamos o primeiro vídeo. Ficou ruim a imagem, eu fui tentar assistir, depois eu vi que o microfone ele dava umas cortadas. Então do nada eu tava falando uma palavra, cortava metade do pensamento. Então é sobre isso, velho. Foi feito, ficou bacana para aquele momento. Vai sumir isso no próximo, tá? É por causa que o Spotify tá aberto, mas é como eu falei, é pra seguir da maneira que tá, não é pra ficar editando, não é pra recomeçar várias vezes. Então vai seguir com a música no fundo. No próximo eu resolvo isso. Então é isso, velho. Então vamos pensar agora, que ainda não chegou na parte do resumo, tá? O momento de transição pra mim foi esse. Um momento que eu... Sim, o momento que me fez pensar de transicionar da fase de ação reativa pra fase de ação proativa, velho, foi justamente o momento onde eu me comparei
as pessoas que estavam no mesmo caminho que eu, de empreendedorismo, de prestação de serviço, e eu vi que essas pessoas tinham muito mais evolução que eu, com muito menos conhecimento. Como eu sabia que elas tinham menos conhecimento? Porque quando eu sentava para conversar com essas pessoas, indiferente se era por causa que eu estava prestando serviço ou se era amizades, eu via a pessoa me falando, eu trocando ideia com ela, sobre, por exemplo, sendo bem prático, IAs, inteligência artificial, sobre assuntos de gravação de vídeos, sobre cenários hipotéticos que o Brasil vai passar. E eu vi ali que a pessoa estava aprendendo comigo. Pode ser que a pessoa esteja usando algumas leis do poder, pode ser que a pessoa esteja sendo persuasiva, mas eu acho que pelo tom da conversa não, tá? A gente tentou ser o mais verdadeiro possível. Então eu vi ali que aquela pessoa ainda não tinha umas conexões. Então eu vi que eu tinha que parar de procurar conteúdos, tentar enfeitar e ser mais objetivo, mais simplório naquilo que eu estava fazendo e fazer de forma mais eficiente. Então essa foi a fase da transição, tentar ser mais eficiente, ver que pessoas estavam tendo menos esforço, abdicando menos do tempo com família, com coisas pessoais, de pessoa física, e usando mais pessoa jurídica, estava usando menos o tempo para trabalhar e mais o tempo para se divertir, para usar coisas da família. Então esse foi o primeiro ponto que eu notei para fazer a transição. Segundo, resultado. Eu uso muito do meu tempo para trabalhar e esse tempo ele não estava sendo alinhado. É como um Opala, ele consome muito e ainda nem Opala. Opala eu acho que é até um elogio, porque ele anda bastante. Então, vamos usar um Carambec velho aqui que está com os discos da roda travados. Então ele consome muita gasolina, mas ele não anda. Ele fica trancando, ele dá problema no meio do caminho, aí tem que parar para consertar, perder tempo. Eu era um Carambec velho. Então é sobre isso. Então a minha fase reativa, quando começou essa transição para ir para a fase proativa, foi quando eu me percebi um Carambec velho. Então, e como eu percebi isso? Me analisando com os Hondas, com os Civics modernos, com os Subarus modernos, com BID, esse daí não sei pra mim, não vamos entrar nesse assunto. Mas foi isso. Então a comparação ela foi justa. Não por como é que eu posso dizer? Não por arrogância, não por egoísmo, me fugiu a palavra, vocês entenderam. Simplesmente para fazer uma análise. Essa pessoa, de um nicho diferente, está melhor que eu, só que ela também presta serviço, então vamos ver o que eu estou errando. Foi simplesmente uma análise e funcionou. E também o ajuste. Então é isso. Então vamos pontuar aqui, vamos fazer um resumo. Parte da inércia. Vai tocar a música de novo porque eu vou ajustar o... Show de bola. Aqui a gente voltou, paramos de gravar. Que eu acho que acabou a memória ou eu cliquei alguma coisa no fone. Então isso aí eu aceito. Tá, corta. Mas a primeira parte vai ser botada. A segunda parte vai ter continuação. Então... Perdi o fio da meada agora. O que eu tava falando? E eu não vou ficar me estendendo muito aqui, que eu tenho que levar ela pra cá e já tenho que fazer mais um Corolla que tá me esperando lá. Então, eu vou resumir aqui agora, já concluir esse pensamento pra não me estender demais, tá? Cara, mas antes vamos mudar o assunto, eu vou até gravar aqui, ó, pra vocês verem como é que é a paisagem desse local aqui, velho. É muito bonito, realmente. Ali mais pra baixo é bem mais bacana também, tem a vista de toda a cidade. Mas vamos voltar pra essa vista aqui. Aí eu vou ficar tremado. Vamos dar sequência aqui. Cara, resumo desse vídeo, tá? Vamos ir pro resumo direto pra não se estender demais. Deu? O resumo é o que, velho? A gente passou primeiro pela fase da procrastinação, beleza. Isso aí foi argumentado já no último vídeo. Vou ajustar o fone aqui. Esse é o problema desse fone, velho. Eu não consigo. Tá, eu tenho que tentar usar esse fone sem mexer ele, senão ele vai ficar saindo. O resumo, então, do que foi dito é o quê? Fase da procrastinação, que foi a fase até os 18 anos. Ação reativa já foi dita, não vou me atentar de novo a isso. Que foi a fase onde que eu iniciei a Modelados, do jeito que deu, como deu, com os recursos que tinha. Depois veio a transição. A fase da transição, né, antes da ação reativa, foi a fase da primeira ação, que é Modelados. E a fase reativa foi todos esses últimos 5 anos, 4 anos.
E nesse último ano foi a transição, que foi onde eu disse que eu me comparei, né, como os outros, com as Ferraris e tudo mais, com as Lamborghinis, e vi que eu era um carambeque velho. Que eu era alguma coisa, mas eu era um carambeque velho. Então, essa foi a transição. E agora, velho, com essa situação que eu passei, tanto de roubo, de rua pintada e tudo mais, eu parei e percebi, velho, que a única coisa que importa... Vem, vamos! O que tu tá fazendo aí no fundo? A minha cadela desistiu, então vamos resumir isso aqui rápido. É isso. Então a única coisa que importa, velho, é networking e tu ter recursos, tá? Então a maneira que tu vai ter recursos é empreendendo, é qualquer outra forma. E então é isso, velho. Então o resumo que fica para essa conversa é: fase da procrastinação já falamos, transição, fase de ação reativa, transição de novo, que foi a comparação, e agora no próximo vídeo eu quero elaborar melhor a fase da ação proativa, que é essa fase que eu não entrei ainda, eu tô na fase da transição, tô alinhando várias coisas ainda, então eu quero entrar na fase da ação proativa. E eu vou deixar para um vídeo bem mais elaborado, que esse aqui já deu bastante tempo. E foi mais um jeito que eu achei aqui de melhorar o cenário, para sair do quarto lá, e também a qualidade do som e da imagem agora que tá melhor. Feito? Então no próximo vídeo eu vou trazer sobre ação proativa. E agora vamos achar minha cadela.